Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 25 de setembro, quarta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo aqui, vamos ler, né, juntos, Lucas 10, 20. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Esse são palavras de Jesus, esse é um desfecho ou uma reunião pós-ação, né? Uma, um encontro de Jesus com os seus discípulos, aonde eles vieram trazendo os resultados do que, né? Foi ocasião em que Jesus fez uma série de recomendações e os enviou, né? Eram 72 discípulos, enviou portanto, de dois em dois, e eles foram evangelizar. Jesus eh, deu a eles, como eu já disse, uma série de recomendações de não levar bolsa, nem sandália, não ficar fazendo saudações longas no caminho. Quando entrar numa casa, saudar a casa com paz, eh, orar por aquelas pessoas, não oferecer nada, portanto, eles não levavam dinheiro, mas também não recebiam nada. Nesse contexto que aquela palavra foi dita, né? Não aqui em Lucas, mas em outras passagens, de graça recebestes, de graça dai. Então, e todas essas recomendações têm um sentido aplicável nos nossos dias, né? De como a gente tem que não pode comercializar o evangelho e como o evangelho precisa ser o foco, ser a prioridade, para que a gente não se perca com coisas que são lícitas, como, por exemplo, cumprimentar pessoas, e a gente vai, né? Às vezes a gente substitui a atenção, o cuidado com o evangelho com outras coisas, como, por exemplo, que é uma marca. E aqui, se alguém entender como crítica, não é minha intenção. Mas, por exemplo, as igrejas hoje são mais festeiras do que evangelizadoras, né? O povo é mais dado a eventos do que ao evangelismo. Isso tem sido, infelizmente, uma marca. Eu fico olhando e percebo que a experiência que os jovens, adolescentes talvez, têm, na maioria das vezes, não estou generalizando, é a experiência de cantar na igreja, de sentir a presença de Deus, ou de ser desafiado para fazer um solo, ou fazer alguma coisa que seja no âmbito da igreja, né? Dificilmente os jovens estão sendo desafiados, estimulados para que as experiências sejam fora da igreja, né? A grande conquista conquista entre aspas, já repito, né? Não gosto dessa palavra, mas investir em falar de Jesus, em comunicar o evangelho, em enfim. Então nós estamos assim, a gente se ocupa muito. Eu lembro um dia desse eu ouvi uma irmã, pelo jeitinho dela, o jeito de falar, cabelo, tudo, parecia da Assembleia de Deus. Mas eu tenho certeza que é da Assembleia de Deus pelo que ela falou. Ela disse: a gente, antigamente, disse ela, os congressos, a gente passava bastante tempo em oração e saía na cidade convidando as pessoas para ouvir o evangelho. E agora a gente não tem tempo de oração, a gente faz ensaio, faz ensaio, faz ensaio, compra um uniforme, se apresenta e o congresso se resumiu naquilo.
Então percebe que o que essa irmã está falando, e o que eu também estou falando, que pode parecer uma crítica, mas, eh, se for, também não tem problema, porque eu tenho aprendido que a gente tem dificuldade de ver os as nossas os nossos limites, as nossas próprias dificuldades. Tem um pastor que usou essa expressão, os erros internos. A gente tem dificuldade de admitir que não está fazendo tudo assim direitinho, a gente tem dificuldade. E aí, se percebermos, tudo que fazemos é intra, né, é para dentro. E às vezes, dentro da própria igreja, congregação, né, os grupos também fazem aquilo para dentro. Então, por exemplo, os irmãos já me entenderam, não precisa dar exemplo. Eh, o que está acontecendo aqui nesse contexto? Então fica aí essa denúncia, não sei como é que eu vou chamar isso, de que o nosso olhar às vezes precisa estar voltado para Jesus, porque Jesus enviou os seus discípulos para pregar o evangelho. E nós nos sentimos muito confortáveis com os fazeres dentro da casa, né. Eu lembro, já falei isso aqui uma vez, há muitos anos não, há um bom tempo atrás, de um jogral que a minha irmã fez, que o refrão, portanto, era ênfase, título e ênfase em todo o jogral, era a seguinte frase: "O sal no saleiro não salva e não salga ninguém", né. E essa expressão, ela é marcante, porque o que eu percebo é isso, nós estamos, apenas nos conservando. E o sal é para atritar, né, para que ele tenha eficácia, é para estar no atrito com o mundo, com as interações, com pessoas. Mas a gente parece que se ilude. Mas por que você está falando isso? Porque é disso que se trata aqui, né. Eh, veja só, quando os discípulos voltaram, eles estavam extremamente encantados com o fato de os demônios se submeterem ao comando do nome de Jesus. E é o que eles dizem, né. Olha o que diz o verso 17: "Então os 72 discípulos", foi uma experiência de todos, "retornaram muito felizes e relataram: 'Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome'". Então aquilo foi surpreendente, foi uma coisa nova, foi algo que poderia até trazer algum tipo de euforia, vaidade, se não tomar cuidado vira até um orgulho. E aí Jesus de cara falou assim: "Olha", e isso é uma resposta para quebrar a possibilidade de orgulho. Ele disse: "Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago". Então aquele que se autoexaltou, disse Jesus: "Eu vi cair do céu como um relâmpago". Aí Jesus falou, o verso anterior do que eu marquei aqui: "Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal". Jesus está falando de uma autoridade, de um poder espiritual, de algo realmente tremendo. Vale a pena vivenciar isso aqui, mas Jesus fala: "Olha, eu dei a vocês tudo isso, contudo", e esse contudo vira a chave, né. "Contudo, regozijai-vos", né. O poder é dado, não vou tirar esse poder, vocês estão alegres e eufóricos, contudo,
O poder continua, mas o se alegrar, vamos dar um jeito nisso aí, vamos colocar a alegria no lugar certo. Vamos nos alegrar pelos motivos certos, é o que Jesus está ensinando aqui. Ele disse: "Contudo, regozijai-vos não apenas", porque isso é de fato uma euforia, é um motivo de alegria, mas não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, Jesus está falando, o não apenas é de uma alegria que tem a ver com a obra do evangelho. Não é uma coisa de conquistar bens, de fazer viagem, qualquer coisa que proporcione outras alegrias. Não, Jesus está falando de uma ação no evangelho, que é expulsar demônios, pregar o evangelho e expulsar demônios. Não apenas, isso é válido, isso é digno, mas não apenas por isso. Mas aí Jesus abre uma cortina para lembrar uma verdadeira alegria sobre qualquer outra atividade no Evangelho, que é ter um nome escrito nos céus. Assim como era o costume das cidades dos tempos de Jesus, que havia um registro com o nome de todas as pessoas, e aquilo dava à pessoa o direito de cidadão dos céus. O que Jesus está dizendo é que ter o nome escrito nos céus tem a ver com ser um cidadão dos céus e ter, portanto, o direito de morar nos céus. Jesus está falando, então, da vida eterna. Essa é a maior alegria. Isso, primeiro lugar, é a maior alegria, deve ser o motivo que a gente mais se alegra, e isso tira, como num golpe, põe no chão qualquer possibilidade de arrogância pelo que se faz no Evangelho. Porque quando Jesus diz, primeiro, cuidado aí, hein? Eu vi Satanás cair do céu, né? Como um relâmpago. E quando Jesus diz, se alegra pela vida eterna, então a nossa alegria é porque somos remidos. O que eu devo me alegrar, o que eu devo me gloriar, é porque eu sou comprado e lavado no sangue de Jesus. O que eu devo ficar eufórico é porque Jesus Cristo estendeu os braços pendurado numa cruz, morreu aquela morte terrível para me salvar e com isso me garantiu o meu nome arrolado, né, nos céus, me dando direito à vida eterna, me chamando para a vida eterna. E, e veja só como Jesus coloca as coisas no lugar, né? Quando eu citei a questão de cantar nas igrejas, que é o que desculpe eu dizer, mas é o que mais os crentes fazem nos dias de hoje, nunca tanto, né, como nos últimos anos. A igreja canta e muito, né. Aí isso não é motivo de alegria, isso não é evangelho, isso não é louvor, não é adoração? Claro que sim. Mas é como se eu quisesse dizer para os irmãos, querendo dizer, dizendo: "Não se alegre só com isso, né, ainda tem o evangelho a ser pregado, né. Não fique satisfeito só com isso, ainda temos almas para conquistar". E por que que eu estou dizendo isso? Porque Jesus já disse a outra coisa, né, para se alegrar com a vida eterna. Vamos ficar com as palavras de Jesus, porque nota, a salvação é mais importante do que expulsar demônios. Pregar o evangelho é mais ou tão importante ou igualmente importante do que cantar e se organizar na igreja como um sal no saleiro. Osmar, você pegou pesado,
Deus nos abençoe, porque eu não posso esquecer que a gente, eu, você, a igreja, tem essas incumbências e a gente precisa pensar nisso e fazer alguma coisa enquanto é dia, porque a noite vem. Deus te abençoe a pensar nessas duas coisas que falei, porque e por que que eu posso falar? Porque Jesus enviou para pregar o evangelho. E Jesus continua enviando todos aqueles que se dispuserem, né? Não estou falando de missões internacionais. Eu estou falando de falar de Jesus, de dar testemunho e de não ficar se sentindo pleno e satisfeito com os eventos, com as atividades que são só nossas, do interior do saleiro. Que Deus te abençoe. Pai eterno, que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra nos coloque em pé, na posição que o Senhor quer para nos usar, para que alcancemos vidas para o teu reino. Corrija-nos, ó Senhor, nos livra de toda empáfia, soberba, porque é assim que o Senhor quer. Eu oro no nome de Jesus. Amém.